Irmãos, como nós estávamos falando no segundo vídeo a respeito da volta de Jesus, e tomando como base 2 Tessalonicenses, segunda carta Tessalonicenses do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, segunda carta, capítulo 2, versículo de 1 a 12, e depois 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Ali fala que na volta de Jesus, todas as nações, todos os povos da terra se lamentarão. Eles verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu com seus exércitos de anjos. Será como um relâmpago, como um raio, que parte do Oriente ao Ocidente, ou do Ocidente ao Oriente. Mas todas as nações verão, até mesmo aqueles que os transpassaram lá na cruz, aqueles soldados que atravessaram com pregos Jesus nas mãos e nos pés, e o soldado que feriu Jesus com a lança. Irmãos e irmãs, essa volta do Messias, como muitos estão pregando aí um erro em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo, da besta, do falso profeta. Se nós estamos ensinando a você pela palavra de Deus, vou mostrar vários textos e versículos da Bíblia que falam que não, que essa pregação, ela é mentirosa, é uma pregação falsa, não é verdadeira. Jesus, quando ele voltar, ele destruirá em pessoa o falso profeta e a besta, o ímpio, o homem da iniquidade, o último imperador que vai governar esse mundo. Vai destruir com a espada que sai da sua boca, isso é, com a palavra de poder. Os lançará vivos no lago de fogo e enxofre, está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 21. E no 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: então o tal ímpio se manifestará. Esse ímpio é o anticristo, a besta do Apocalipse, capítulo 13. A besta do Apocalipse, que veio do mar, e a besta que veio da terra, falso profeta. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Confirma o que João, o apóstolo João, a revelação que ele teve na ilha de Patmos, e falou a esse respeito, no capítulo 19 de Apocalipse. Irmãos, agora nós vamos para um outro texto da Bíblia, a fim de confirmar o que estamos falando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios. 15, 51. Ele diz: eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, isto é, nem todos morrerão. Mas todos serão transformados com a volta de Jesus. Nem todos morrerão. Os sobreviventes da grande tribulação e da perseguição desse imperador, desse homem da iniquidade e desse falso profeta. Então ele diz: mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Vocês estão entendendo? Sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É a última trombeta, a sétima trombeta. É a volta de Jesus Cristo. Que nós lemos lá em Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18.
ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, os mortos devem ressuscitar primeiro. Na volta de Cristo, os mortos vão ressuscitar antes da igreja, dos cristãos verdadeiros serem arrebatados. São muito poucos, não são muitos, os cristãos que vão ser arrebatados. E aqui ele diz que os mortos ressuscitarão com essa manifestação, volta de Jesus Cristo, e nós seremos transformados, isto é, nós, aqueles que estiverem vivos, na ocasião da volta de Jesus, os sobreviventes, eles não passarão pela morte, mas serão transformados. Como Elias, por exemplo, lá no Antigo Testamento, estava caminhando do lado de Eliseu, de repente veio uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo do céu com anjos. Passou pelo lado de Eliseu e levou Elias. Elias, naquele momento, ele não morreu, mas foi transformado. Seu corpo mortal se tornou incorruptível e imortal naquele momento. Foi como num piscar de olhos, foi muito rápido. Mas ele viu subindo Elias, e ele até deixou cair a capa. E essa capa, Eliseu pegou para ele. Ele foi arrebatado, foi transformado. Moisés, lá no Antigo Testamento, diz que Moisés não foi arrebatado. Moisés morreu. Moisés morreu, mas ele apareceu lá no Monte Tabor. Elias e Moisés apareceu. O homem que foi arrebatado e transformado, Elias. E o homem que morreu, Moisés, apareceu lá. Por isso, as pessoas quando morrem, elas não ficam no corpo. Veja que Moisés morreu, ele apareceu, o espírito, a alma dele, corpo espiritual, apareceu para Jesus. Como Elias. No mesmo corpo transformado, espiritual, apareceu. Elias foi transformado, Moisés morreu, mas estava ali, os dois, falando com Jesus. Quando você morre, não fica lá, numa carniça podre, no meio dos ossos. E os ossos viram farelo, com o tempo, viram pó. E você fica ali dormindo? Não, de jeito nenhum. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, em espírito, em anjos. Os fariseus sim, mas os saduceus não. E Jesus deu essa resposta a eles quando fizeram uma armadilha, tentaram provar a Jesus que não existia ressurreição. E Jesus disse a eles, vocês estão errados, não entendendo as Escrituras. Como tem gente que não entende as Escrituras e prega um erro em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. É muito grave. Jesus disse a eles, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Na ressurreição, os homens que forem dignos, as pessoas que forem dignas de participar do reino dos céus, dessa herança, eles serão como os anjos de Deus. Não se casam e não se dão em casamento. Será uma forma de vida diferente daqui, da terra. Então, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Irmãos e irmãs, o que o apóstolo Paulo nos revelou aqui, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, é muito importante, confirmando lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 a 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Agora, 1 Coríntios 15, 51. Fala do mesmo assunto, que na volta de Jesus Cristo, quando ele voltar, será depois, em seguida desta grande tribulação, uma tribulação terrível, a maior tribulação, como nunca houve na face da terra. Um sofrimento tão grande por causa das armas, por causa da tecnologia avançada e das armas modernas, meus irmãos, o poder de destruição em massa da humanidade, das cidades. Veja quantos edifícios, cidades grandes, enormes, com um emaranhado de edifícios. Uma arapuca, uma armadilha. Os edifícios sendo desabados pelas bombas caindo, as pessoas morrendo aos montões. Bomba nuclear, bomba atômica. Armas de um poder de genocídio terrível.
Vamos para Mateus capítulo 24. Vamos abrir em Mateus capítulo 24. O que nos diz ali em Mateus 24? Mateus 24, versículo 21 a 22. No versículo 21 a 22, diz o seguinte: porque então a tribulação será tão grande na terra como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será uma tribulação tão grande como esta. Por causa das armas de guerra, tecnologia avançada, armas nucleares, bombas atômicas, aviões modernos, foguetes, mísseis, vai causar grande destruição. Estamos falando de uma terceira guerra. Houve uma primeira guerra mundial, foi terrível. Quantos milhões de pessoas morreram? 1917, 1945, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, e agora estamos na beira de uma terceira. Esta é a grande tribulação, grande sofrimento sobre a humanidade. Versículo 21. Então, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, será abreviado por quê? Será abreviado com a volta do Messias, porque se ele não vem, a coisa ia ficar terrível, ainda pior. Não escaparia ninguém. Hoje a ciência, ela pode provar isso. Os sábios deste mundo, eles provam isso, que essas bombas que foram feitas para destruir a humanidade em massa, essas bombas numerosas que todos os países aí, eles têm, fabricaram, estão apontadas, estão preparadas para o dia e para a hora. Já temos aí, estamos em 2024, estamos aí vendo essas guerras aí na Ucrânia, na Rússia, Israel, em outros pontos de outras cidades e países. Guerra civil, como por exemplo na África, em outros lugares. Muitas guerras. E isso, a tendência é crescer, aumentar e ficar ainda pior a situação. Irmãos e irmãs, vamos para Mateus 24, agora vamos para o versículo 27, que nos revela o versículo 27, capítulo 24 de Mateus. Porque como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então será rápido. Quando Jesus aparecer, é num piscar de olhos. Toda a humanidade vai contemplar e ver. Mas ele não virá antes da grande tribulação. Por quê? Porque está escrito, e vou mostrar para você. Veja aqui, ele disse que será abreviada essa grande tribulação. Vai ser abreviado como? Com a chegada dele. Então, no versículo agora 29, no 29, logo após esses dias de tribulação, veja aqui, logo após, ele não apareceu ainda, não veio. Então, diz aqui no versículo 29, logo após, não é antes, mas após, depois. Então, após é depois. Logo depois dos dias de tribulação, dessa grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Esse cair estrelas, meus irmãos, astros, em outras traduções, astros cairão do céu sobre a terra. O que será esses astros, essas estrelas? O que será? Não é como esses filmes falsos que eles fizeram aí, caindo pedaços de estrelas. Não. É falso. É falso. Aqui diz a palavra que essas estrelas, ou em outras traduções, astros, são bombas. São bombas, meus irmãos. Por quê? Por que que o céu
vai se escurecer, o sol e a lua não terá. Caindo essas bombas, haverá fogo, haverá queimada, haverá fumaça. E com essa densa fumaça de muitos mísseis, muita destruição, vai bloquear o sol e a lua, vai escurecer. Consequência, está escrito aqui, dessas bombas. Essas bombas são as estrelas, essas são as estrelas que vão cair. Quando você vê um avião, e quando você vê nessas guerras modernas, eles lançando foguete e míssil de uma cidade para outra, de um país para o outro, nessas guerras aí você pode ver, principalmente à noite, parecem estrelas caindo, não parecem? Parecem estrelas, mas não é estrelas, são bombas, mísseis. E quando cai, faz estrago. Gera destruição, ruína e fumaça. Agora imagine as quantidades de foguetes e de mísseis. Então vai escurecer sim o sol e a lua. É consequência. Essa é a grande tribulação. Mas Jesus não veio ainda. Então ele vai abreviar com a chegada dele. Versículo 30. As potências dos céus serão abaladas. Então, versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E isso é uma intervenção para que tudo não seja destruído. Porque se ele não se manifesta, nenhuma criatura escaparia. É o que nos diz aqui, em versículo 21. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Não escaparia. E eles, esses sábios entendidos da ciência, e eles dizem que é tantas bombas, tantos foguetes, que se for lançados tudo que tem, a terra seria toda destruída, não ia sobreviver criatura nenhuma. Nem no mar, meus irmãos. Quanto mais na terra. O efeito dessas bombas de genocídio criada pelo homem. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos, todas as nações da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade e poder. Que está falando, no versículo 30, que todas as tribos, todas as nações da terra baterão no peito e verão. Então, todos vão ver, não vai ser de um modo invisível. Todos vão ver. Vai ser visível a todo mundo a volta de Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. E ele, quando chega, o sinal e a volta dele é para interferir nesta grande tribulação, que nós lemos no versículo 21. Porque se ele não interfere com a chegada dele, nenhuma criatura escaparia, é o que está escrito ali. E aí que haverá o quê? Ressurreição. E aí que haverá o quê? Arrebatamento. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A sétima trombeta. E falou o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo em Coríntios, Tessalonicenses, 2, 1. Então é a chegada do Cristo. O anticristo está ali, o falso profeta está ali na chegada dele. Aonde? Apocalipse 19, versículo de 11 a 21. Leia. Quando o cavaleiro chegar, ela fala dessa volta, dessa chegada. O que ele vai fazer? Grande destruição. Destruir a humanidade corrupta. Destruir o poder do anticristo. Então, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É a última condição da humanidade. Irmãos e irmãs, mas como que aqueles que transpassaram Jesus na cruz vão ver ele voltando? Aonde eles estão? Eles morreram naquela época. Soldados que pregaram as mãos e os pés de Jesus, soldado que furou o lado de Jesus com a lança. Eles morreram. Aonde eles estão? Como é que eles vão ver? Aqueles que transpassaram vão ver também. Eles estão aonde? Em prisões. Até hoje estão em prisões. Porque do outro lado, meus irmãos, existem muitas prisões penitenciárias. Sim,
muitas. Mas vou explicar para você entender melhor. Por exemplo, nesse mundo há diversas penitenciárias, diversas cadeias. Imagine que é colocado nas penitenciárias um telão, uma televisão de 60 polegadas, uma televisão grande, e querem mostrar ao vivo um evento que está acontecendo na China ou em qualquer país. Está lá, ao vivo. Aqueles presos que estão nas penitenciárias, eles vão poder ver através do telão, ao vivo, do outro lado da Terra, em qualquer lugar da Terra, eles vão poder ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo e falando. Ali, um evento, por exemplo, alguém importante que está falando, eles podem ver dali, onde eles estão presos. Vocês estão entendendo? Então, estão presos. Aqueles que morrem e morrem despreparados, morrem na escuridão, nas trevas, andando em maus caminhos, infelizmente, são aprisionados do outro lado. Na Terra existem milhares de cadeias e penitenciárias, do outro lado, muito mais. E não é cuidada por demônios e espírito maligno, de jeito nenhum. É vigiada e cuidada por anjos, como aqui a polícia, os carcereiros e as autoridades que cuidam das penitenciárias, do outro lado também são os anjos que cuidam dessas penitenciárias. Então, há todo tipo de categoria de penitenciária, porque há todo tipo de crime, injustiça, erros, pecados. Por isso, a humanidade é presa. E aqueles vão ver, e os que estão presos vão ver. E a humanidade inteira vai ver a volta de Jesus Cristo. Então, nós estamos no versículo 30. Ele enviará seus anjos com estridentes, trombetas, juntarão seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma extremidade à outra, juntarão seus escolhidos. Como isso vai acontecer? Esse é o arrebatamento. Mas o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitaram primeiro. Em seguida, os que sobreviveram à grande tribulação serão arrebatados, transformados, como Elias foi transformado. Foram transformados e arrebatados. Então, está no versículo, a partir do versículo 36 a 44. Como acontece isso? Os anjos são espalhados pela terra e vão arrebatar, vão levar cada um que pertence a Cristo. Quem não pertence a Cristo não será levado, será deixado. Então, veja o que diz no versículo 36. Estamos em Mateus 24, capítulo 24. Agora o versículo 36. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Então, nem Jesus, que é o Filho, sabe. Em Marcos, em outros evangelhos, fala que nem o Filho sabe, só o Pai. Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Jesus não é o Pai, nunca foi. Vocês estão entendendo? Jesus está à direita do Pai. Jesus não está no trono do Pai, no lugar do Pai. Jesus está à direita. Então, Deus está no trono e Jesus à sua direita, governando com a autoridade e o poder de seu Pai. Se ele fosse o Pai, ele não saberia, mas claro. Mas nem os anjos não sabem, nem o Filho. Quando chegar o momento que o Pai determinou, então o Filho descerá. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Nos dias que precediam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até veio o dia em que Noé entrou na arca. Os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também, na volta do Filho do Homem. Volta do Filho do Homem, volta de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda vinda de Jesus Cristo. É o de que nós estamos falando. E citamos todos esses textos das Bíblias aí, carta dos apóstolos Paulo, o livro do Apocalipse, e agora estamos em Mateus. Assim também será a volta do Filho do Homem. O arrebatamento. Preste atenção. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada, outra deixada. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Senhor.
vigiai. No versículo 44 ele diz, por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensar. Ele virá numa hora em que menos pensar, amados irmãos. Vamos para o outro vídeo, a fim de continuar a pregação, o ensinamento a respeito da volta de Jesus Cristo.